Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, na nossa casa, no nosso hospital fraterno, onde a espiritualidade já está nos tratando. Todos já me conhecem, meu nome é Letícia, para aqueles que não me conhecem, muito prazer. E hoje o nosso tema da noite é a escolha das provas. Aí vocês devem estar pensando assim, nossa, já estudei na escola, vou estudar aqui também. A prova vai ser de matemática, de inglês, de português, mas não é nada disso, tá? Eu tenho uma secretária que ela vai lá com o dedinho, ó, quer ver? Não é de matemática, não é de português. Pode ir, secretária. E sim, a escolha das provas da nossa reencarnação. Tô na frente, Ficou ruim aqui. Cabo aqui? A escolha das provas na nossa reencarnação. Para que a nossa reencarnação... O que é a reencarnação? A reencarnação é uma oportunidade que todos nós, em espíritos, Deus nos concede para que a nossa evolução se faça. É nascer, é reencarnar em um novo corpo de carne. E para que isso se faça, temos o espírito, o perispírito e a formação do corpo. Vai lá, secretária. Novo corpo, novas oportunidades. Então, reiniciamos todo um processo, desde a concepção, a geração, ao nascimento, reaprendemos tudo, Falar, andar e também no nosso espírito. Reaprendemos e refazemos aquelas provas, aquelas dificuldades em que não conseguimos passar, em que ficamos de reprova. Tiramos nota 0. Secretário. Quem não aprende as leis de Deus em uma existência, por fraqueza ou má vontade, terá de fazê-lo numa próxima reencarnação. Quando nós reencarnamos, existe todo um planejamento que a espiritualidade nos auxilia e que nós escolhemos. Por isso que chama escolha das provas. E para que essas escolhas sejam feitas, nós temos o nosso livre-arbítrio. Os ciclos eles vão se repetir até que a lição ela seja aprendida. O que não se cura, o que não se aprende, a gente se repete. É como um tratamento médico. Estou com uma ferida, se eu não passar o remedinho lá, a ferida não vai cicatrizar. Ela até pode cicatrizar, mas ela vai levar mais tempo. Tomar remédio para que a cura se faça, a reencarnação é o nosso remédio. Para que o progresso, para que a purificação aconteça. Reencarnar num corpo de homem ou de mulher. Independente do sexo em que escolhemos, nós podemos sim reencarnar como homem, como mulher. Eu, Letícia, posso hoje estou num corpo feminino, mas em outras reencarnações já estive em corpo masculino, assim como todos nós, tá? Isso vai depender da necessidade nossa de evolução, Homens, mulheres. Eu costumo dizer, quer ver o circo pegar fogo? As mulheres são mais evoluídas que o homem. Quem acha o contrário? Os homens, Mas lembra que a última palavra sempre é dele. Sim, querida. Tá vendo como a gente é mais evoluída? Pode passar. Para que as nossas escolhas sejam feitas, nós temos o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais é que a oportunidade ou a possibilidade de tomar decisões por vontade própria, seguindo o próprio discernimento, e não se pautando numa razão, num motivo ou em qualquer outra coisa. Ah, mas eu escolhi ser pobre? Escolheu. Escolhi nascer nessa família? Escolheu. Escolhi ser rico? Escolheu. Somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece na nossa reencarnação. Mas durante a nossa reencarnação, as nossas escolhas são os gêneros de possibilidades que vão acontecer com a gente. Nem tudo
que acontece, a gente escolheu. Estou passando lá, né? Vejo uma pedra enorme, não vi ela, tropecei e caí. A gente não escolheu acontecer isso, né? Isso foi um acaso e que no decorrer da vida acontece. Mas cabe também a nossa decisão após tropeçar essa pedra. A gente tem a escolha, não é? Ou de xingar a pedra. Eu costumo falar dos carros que cortam a gente no trânsito, né? Pensa num trânsito hoje que, olha... Hoje eu tive vontade de tacar o carro em cima do motorista da Vivo. Era a minha escolha. Esse ato, ele ia gerar uma consequência. A minha escolha. Mas eu tacar o carro, não planejei lá no plano espiritual. A escolha disso foi minha. Então, as nossas reencarnações, as nossas provas, as nossas expiações, são os gêneros que vão guiar a nossa vida. O que acontece no decorrer é o nosso livre-arbítrio, é a maneira em que conduzimos aquilo que fazemos, aquilo que falamos, aquilo que pensamos. Livre-arbítrio é a capacidade de plantar o que você quiser, mas lembrando que na justiça divina, que é uma lei divina, colher exatamente o que você plantou. Se você plantar flor, você vai colher flor. Se você plantar espinho, você vai colher espinho. Tem coisa que eu quero, mas eu não posso. Tem coisa que eu posso, mas eu não devo. Isso é um ditado do Mário Sérgio Cortella, né? Um homem sábio que não tem o que falar sobre isso, que ele sempre fala. No celular principalmente, a hora que ele aparece, a grande maioria dos vídeos dele é falando isso daí. Então nós plantamos. Você tem a capacidade de plantar, mas você vai colher. Você vai colher aquilo que plantou. Principalmente entre aqueles que convivem com a gente, a nossa família. Ah, mas eu não escolhi vir com esse pai e com essa mãe. Escolheu sim. Você está se negando. Você tá faltando com a sua verdade. Você escolheu. Você escolheu vir no lar pobre, passar dificuldade, porque era aquilo que você precisava para evoluir. Para você superar o seu instinto, para você superar a sua tendência. A sua tendência do quê? De avareza, de falta de vontade, de si próprio sabotar. Nasci num lar rico, eu escolhi. Sou milionária, eu escolhi. O que eu vou fazer com essa riqueza? O que eu vou me transformar? Como eu vou lidar com o meu ego, com o meu orgulho? Como eu vou tratar as pessoas? Mas não só sendo rico, tá? Independente da nossa classe social ou do nosso grau de evolução, devemos plantar sementes boas, flores, para colher gentileza. Gentileza gera gentileza. A paz, a pacificação gera pacificação. Bons pensamentos, boas atitudes. Estamos aqui no planeta Terra, nesse planeta de prova e expiação, repetindo, felizmente, reencarnados no Brasil, porque aquele que reclama, vamos dizer que está cuspindo para cima, né? Porque já pensou se a gente estivesse em Israel? Nossa, mas coitado de quem está lá em Israel, na Ucrânia, na Rússia, depois de toda essa guerra, ou até está a guerra ainda, né? Eles estão aonde eles precisam, para ver se para com a tendência de guerrear. Eles ainda estão num grau de evolução onde o olho é por olho e o dente é por dente. Nós estamos aqui no Brasil que a gente leva daquele jeitinho, né? Vamos devagar que tudo dá certo. Felizmente. Ah, mas o Brasil? O Brasil é um país abençoado, acolhedor, acolheu e acolhe todas as raças,
todas as religiões, independente de qualquer coisa. Vejam o Sul, todo o país se mobilizou para ajudar o Sul. Nós, há um tempo atrás, tivemos aqui aquela chuva forte. O exemplo é Botucatu. A cidade parou, em 2 dias estava todo mundo acolhido. Ou melhor, em 1 dia já. A gente consegue fazer tudo. Pode ir, secretário. A vida não é uma questão de destino, é uma questão de decisão. Não é algo que se espera, é algo que se busca. A nossa livre escolha, o nosso livre arbítrio. E daí, imagine a espiritualidade, Deus olhando quando nos concedeu o livre arbítrio. Não foi para isso que eu lhes concedi o livre arbítrio. No planeta, né, cheio de violência, cheio de má vontade, de espíritos em evolução. Mas também Deus nos criou e nos deu a oportunidade de estar aqui para isso, para evoluir. Senão ele não tinha feito isso. Isso aqui é só para descontrair, tá, gente? Não leve ao pé da letra, não. As provas são situações ao espírito encarnado, objetivando o seu crescimento, através do esforço próprio, das lutas e do sacrifício. Ele vai lapidando a sua personalidade, desenvolvendo a sua inteligência e se iluminando espiritualmente. Se a gente não faz sacrifício, a gente não vai para lugar nenhum. Quem não fez a faculdade enquanto morava, enquanto morava com o pai e a mãe, durante a juventude, porque escolheu trabalhar, quando ficar mais velho, essa faculdade vai fazer falta. Aí você vai ter que trabalhar e estudar. É um sacrifício, mas a escolha foi sua. É um exemplo simples, né? Nos nossos lares, quantas vezes a gente podia ter ficado quieto em discussão? Que a gente verbaliza aquilo que a gente tem, né? Infelizmente. Porque se não tivesse, não verbalizaria. E daí você para, pensa, a hora que você cai em si, né? Que você volta, você fala, nossa, olha o que eu falei. E daí você cai em si e fala assim, nossa, olha o que eu sou. Nas agressões verbais, né? Nas discussões que passamos, não só na nossa família, no nosso trabalho. Hoje, quando eu quase enfiei o carro lá no rapaz da Vivo, né? Aí eu parei e falei assim, nossa, você está indo no centro fazer palestra e me dá uma dessa? Ô menina, presta atenção. Ainda sou assim. Estou aqui para isso. Repetindo, para ver se melhora. A gente é assim. E a espiritualidade, ela sempre está ao nosso lado. A gente que não consegue escutar. A gente tampa o ouvido. E na agressão, quando o outro faz para a gente, infelizmente ele falou, mas era a nossa porta que estava aberta. Entrou e aí a gente se ofende. E criamos mais dívidas, né? Mais problemas. Mais reencarnações para serem curadas. Os lares aonde nascemos. Estamos no lugar certo. Aqueles que nascem em lares com violência, com álcool, com a sexualidade aflorada, estão no lugar certo. Para ver se controlam o instinto, a tendência que nós espíritos temos. Passamos por provações, principalmente as crianças que nascem em lares onde o tráfico acontece. A escolha foi nossa. A gente estava lá no céu e falou assim, não, manda, vamos lá que eu vou aguentar. Eu não vou cair em tentação e eu não vou fazer. Mas nós temos o livre-arbítrio. E a espiritualidade de Deus é tão misericordioso e bondoso que se a gente errar, se a gente falhar, Ele dá a oportunidade de fazer de novo. Vamos lá e vamos tentar de novo.
sempre nos amparando. Eles não interferem nas nossas decisões, a espiritualidade, né? Eles nos auxiliam nas escolhas. Se a gente for parar para pensar, a gente fala assim, nossa, mas o meu fardo é tão pesado. Olha a reencarnação de Chico Xavier. Eu costumo usar Chico como exemplo, acho que dá para usar em tudo, né? Para quem lê os livros dele, da história, para quem até assistiu os filmes, a reencarnação de Chico Xavier. Ele escolheu, ele veio em missão, missionário, para passar por tudo aquilo. Ganhou a reencarnação? Com certeza. Eu não tenho dúvida. Será que ele nunca pensou em desistir? Horas e horas de madrugada psicografando. Dando pouco, porque ele sempre teve muito pouco, que ele tinha para o próximo que não tinha nada. Nada, nada. E nunca aceitando nada. Para que não se corrompesse, para que não perdesse a oportunidade que teve na sua missão. E se ele tivesse falhado, não teria problema, ele começaria de novo. E nessa missão de trazer a espiritualidade e acolher os corações maternos, né, mediante os filhos que se foram, eu tenho certeza que a espiritualidade, tenho não, a gente já sabe, né, que a espiritualidade já tinha um outro espírito reencarnado. Um outro espírito preparado para reencarnar, porque se Chico falhasse, teria ele. Na divulgação do espiritismo, Allan Kardec, mesma coisa. Leon Denis faria a sua parte. Porque somos tentados o tempo inteiro, né? Criamos situações que nos colocam em perigo. Nos expomos a escolhas perigosas. Estou lá escalando o Monte Everest, de repente caio de lá de cima. Eu me coloquei naquela situação. O cair foi a situação que me colocou em perigo. Adquiri uma dívida. Não foi planejado a queda. Às vezes até sim, né? Mas eu adquiri uma dívida. Toda a nossa reencarnação, ela é escolhida por nós. Na verdade, toda não é a palavra certa, né? Nós escolhemos o gênero das provas, o tipo de provas que vamos passar. Como? Os lares aonde nascemos. Isso é um gênero de prova. Drogas, álcool, como falei. Por quê? Porque nós sabemos que nós vamos ter a tendência que vai nos arrastar a cair em tentação, a fraquejar. E é por isso que a gente está lá, para permanecer, para não sucumbir. Ih, falhou meus slides aí. Oi. Tinha mais figura, mas não tem problema. Lares onde a violência acontece, né? A gente acha, principalmente nós mulheres, quando nos envolvemos com a pessoa em que amamos, que nós vamos melhorar a pessoa. A pessoa vai melhorar ela mesma. Você não precisa adquirir novas dívidas permanecendo e também comprometendo a reencarnação do outro. Nós temos o livre-arbítrio. Nós entramos, nós podemos sair. Nós devemos sair. Aquilo que não me faz bem, que me adoece, eu tenho que melhorar. Eu tenho que me dar uma nova oportunidade. O álcool, a riqueza, né? Tudo nossa escolha. O gênero da prova em que vamos passar. Escolha das provas. O que é o que dirige o espírito da escolha das provas que queira passar? Se for possível para ele escolher, vai ser de acordo com a natureza que ainda não aprendeu. Sempre vamos passar por provas que não passamos, tá? Que não, para ser testado. A gente escolhe isso. Já pensou? Você para assim e pensa assim na sua vida. Você fala assim, nossa, eu escolhi. Nossa, onde eu estava com a cabeça? Eu costumo falar até para minha irmã e para o meu pai que eu não queria estar aqui nesse planeta, não. Passei dos 9 meses, fui tirada a fórceps, coitada da minha mãe, parto normal. Tava bom eu tava, lá na barriguinha dela, quietinha.
E daí depois veio meu irmão, que eu sou o curto e ele é o circuito, né? Ah, quase morreu os dois, minha mãe e ele. Imagine, escolheu. Por isso que existem os abortos, né? Ah, o espírito não conseguiu. Ou talvez fosse a necessidade dele de passar por esse período na matéria para que tentasse. E se não conseguiu, não tem problema. A espiritualidade vai nos dar uma nova chance. Mediante a nossa persistência, a nossa compreensão. Ah, não, só um minuto, volta um pouquinho. Uns impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, que é o gênero das reencarnações em que escolhemos, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigoso, pelos abusos e pela má lapidação. O nosso maior problema é o ego, né? É o nosso orgulho. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Esses são os gêneros que nós escolhemos da nossa reencarnação. São situações que nos servem de aprendizado e que testam a nossa capacidade. A providência divina nos faz passar por provas porque são necessárias ao nosso progresso intelecto-moral. Sem as provas, sem os desafios, nós não atingiríamos o pleno desenvolvimento das nossas potencialidades, nem teríamos merecimento para usufruir os benefícios da perfeição alcançada. A vida corpórea nos enseja certo tipo de provas indispensáveis ao nosso progresso espiritual. A espiritualidade, ela nos auxilia na escolha. E às vezes ela até intercede, nos obrigando a reencarnar. Para que não estacionemos, para que saiamos da nossa zona de conforto e não fiquemos mais comprometidos, que daí são as reencarnações compulsórias, né? A espiritualidade, sim, ela vai interferir. E também ela interfere para que não comprometamos outras mais pessoas, mediante as possibilidades também que ela tem. Não é de qualquer jeito que se é feito, né? A espiritualidade, ela tem todo um amparo, né? Todo um preparo para nos auxiliar. O que orienta o espírito na escolha das provas? Ele escolhe ou é ajudado a escolher de acordo com a sua necessidade de aprendizado no caminho de evolução. Quando nascemos sem mão ou com alguma dificuldade física, nós escolhemos. Principalmente os livros espíritas, através das psicografias dos médiuns, eles nos trazem histórias, né, verdadeiras sobre depoimentos que espíritos escolheram reencarnar com aquela dificuldade, para não sucumbir, para não errar novamente. O único destino fatal que Deus criou para todos os espíritos é o de se aperfeiçoarem incessantemente, usufruindo cada vez mais felicidade. Porém, ao longo das existências, cada qual construiu para si mesmo situações, necessidades e deveres particulares. Esse é o seu destino pessoal. A nossa particularidade é a gente que conduz. A reparação consiste em fazer àqueles a quem se prejudicou tanto bem quanto mal se lhes tenha feito. Realizar o que deveria ter sido feito e foi descuidado. É por isso que nós somos reprovados. Por isso que repetimos na prova. Cumprir deveres, completar missões deixadas para trás, o que não foram preenchidas ou completadas. Temos o depoimento através dos espíritos sobre o Dr. Bezerra de Menezes, que não tem mais a necessidade de reencarnar, porque já passou todas as provas necessárias, ele não tem mais necessidade nem de estar aqui nesse planeta. E ele permaneceu para cuidar da gente. E ele não para de evoluir.
A evolução dele é constante, mesmo estando aqui no planeta. Nós, em espírito, nós não regredimos, tá? A gente não vai perder aquilo que nós evoluímos. Nós vamos estacionar ou progredir. Deus, em sua soberana justiça, nos legou o trabalho como um instrumento de aperfeiçoamento, ao qual todos fatalmente estamos predestinados. Assim, nunca há interrupção na atividade dos espíritos, estejam encarnados ou desencarnados. Sempre haverá o que fazer e o que aprender, principalmente onde nós estamos hoje, que é no planeta Terra. Sempre vai ter algo a melhorar, algo ao que fazer. Eu costumo falar que eu adoro trabalhar, né? Eu não consigo ficar parada. Nasci para trabalhar. Aí eu falo assim, não tem problema, eu nasci linda, mas eu nasci rica, né? Então nós temos que continuar, até espiritualmente, trabalhando sem cessar, para que a purificação do nosso eu se faça. O que eu penso ser mais importante é poder sair dessa existência melhor do que o momento que eu entrei. Chico Xavier se baseou a reencarnação dele, né, nesses dizeres. Chico Xavier, eu costumo usar muito o exemplo dele. Que homem, gente. Que homem. Que exemplo. Nos livros e até no filme, quando ele teve a capacidade de perdoar quem fez ele lamber a ferida. E se fosse a gente? Tinha arrancado a casca. Certeza. Se fosse eu, tinha arrancado a casca. Por isso que eu estou aqui falando para vocês hoje. Por isso que eu estou reencarnada hoje aqui aprendendo. Não teria lambido a ferida. E estamos aqui a cada momento para evoluir. Por isso que eu, com a minha certeza, né, mas isso sou eu que estou falando, tenho certeza que ele já está no grau de Bezerra de Menezes. Chico Xavier não tem exemplo igual de passividade e de bondade. Instruir os homens, ajudar em seu adiantamento, melhorar suas instituições pelos meios diretos e materiais. Tudo se encadeia na natureza. Cada um tem a sua missão na Terra e cada um pode ser útil para alguma coisa, independente se ele nasceu num lar com possibilidades ou num lar mais simples. Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, missionários. E a gente, o que a gente faz? A gente não consegue melhorar nem a nossa vida e a gente não faz nada, praticamente nada, para auxiliar o nosso próximo. Paremos para pensar, para equilibrar os nossos atos. E nós temos que ter também o discernimento de, às vezes, a gente fazer tudo para o próximo, mas ele não está pronto para receber. Né? Você vai dar a vara para pescar, você não vai dar o peixe, você vai ensinar ele a fazer. E são exemplos de missionários, independente da sua religião, da sua religiosidade, né? São exemplos de luz, de amor, de fraternidade. Olha o Chico Xavier, que bonitinho. Olha o Divaldo. Pode passar. E é isso que eu queria passar para vocês, né? Força na peruca, gente. Força, foco e fé. Estamos aqui para isso. Se a gente não errar, a gente não vai aprender. E tenha certeza que se errou uma vez, que a gente possa tomar a consciência de não fazer novamente. A gente erra em pensar, em falar, a gente erra 2 vezes. Então, que consigamos conter a nossa língua, as nossas palavras, para errar só em pensar. Até que um dia, nem pensar, a gente vai mais. Aí a gente para de errar, aí a gente se torna um Chico Xavier, né? Vai demorar. Não tenho dúvida disso, bastante, mas não tem problema. A espiritualidade está aqui para nos amparar, para nos auxiliar,
que possamos tirar o tampão dos ouvidos e aceitar o auxílio que Ele nos traz. Às vezes a resposta está ali na nossa frente, a gente está vendo, a gente não faz. Porque somos seres acomodados, que escolhemos caminhos mais fáceis, mais confortáveis. E aquilo que é confortável não é o melhor. A gente tem duas pistas, né? Um asfalto e um de pedra. Quem escolhe o de asfalto? Pode até chegar mais rápido, mas tenho certeza que a paisagem do da pedra é muito mais bonita. Que Deus nos abençoe, que a espiritualidade aqui presente nos auxilie sempre, nos amparando, nos dando o equilíbrio e o amor que Jesus, nosso Mestre, crucificado na cruz, nos demonstrou. Uma excelente semana, que hoje é só dia 5, né? E agosto é cumprido, para todos nós. E sejam todos muito bem-vindos no tratamento que todos se proporcionaram, se deram de presente hoje aqui. Não é a espiritualidade, não somos nós participantes aqui da casa. São vocês em especial. Muito obrigada.